Oi pessoal, eu sou a Dani, esse é o Vontade de Ler e hoje nós vamos falar sobre mais um clássico da literatura latino-americana e do realismo mágico. Hoje eu apresento para vocês Pedro Páramo, de Juan Rulfo. A partir daqui, eu vou comentar alguns spoilers que acontecem na história. Conforme os relatos das pessoas vão se encaixando, a gente começa a entender melhor qual foi a grande sina que deixou aquele lugar tão esquisito como ele está se apresentando. É mais ou menos nesse ponto que a gente conhece outros dois personagens muito importantes aqui para a história, que são o Miguel Páramo, que é o único filho que o Pedro Páramo legitimou como seu filho, e o Padre Renteria, que é o padre ali, né, que comandava, né, todas as paróquias daquela região. Acontece que, quando Miguel Páramo faleceu, Pedro Páramo vai até o padre pedindo que ele reze a missa, né, para o seu filho. E aí nós temos uma recusa desse padre em encomendar a morte de Miguel. Aqui a gente tem que entender duas coisas. Primeiro de tudo, que aquela região ali, eles não morriam de amores por Pedro Páramo, não. Porque ele era um homem que comandava tudo, como os antigos coronéis, né, faziam assim, a ferro e fogo. Então, ele era um homem que controlava tudo e ele gostava muito de deixar claro para as pessoas que todo mundo ali estava ali devido a ele, todo mundo devia tudo, inclusive a vida mesmo, para ele. E quando ele precisava ser cruel para mostrar quem é que mandava, ele era cruel. Então, assim, ele era mal visto por quase todas as pessoas que moravam ali. É interessante que a história vai colocando pitadas para que a gente vai entendendo que o período que ela se passa é o período que aconteceu a Revolução Mexicana. E o que acontece nesse período? Muitas pessoas foram lutar, né, foram para a guerra e outras regiões foram ficando à margem. Essa região seria uma dessas. Então, o povo precisou dar tudo que tinha, como o próprio povo de Comala fazia para Pedro Páramo, eles davam tudo que eles tinham nesse sistema de coronelismo que era o que acontecia ali, mas o povo mesmo ia ficando cada vez mais deixado de lado, mais à margem, mais esquecido. E isso foi alimentando uma certa revolta dessas pessoas em relação a Pedro Páramo. Sem falar que, assim, botando em termos bem de hoje, ele era um baita de um mulherengo e um assassino. Para além disso, nós temos um segundo motivo para o nosso padre Renteria se negar a fazer essa missa em homenagem, né, encomendando a alma de Miguel Páramo. Acontece que Miguel era uma fruta que não caiu longe do pé, era muito parecido com o pai em vários aspectos, e ele, além de ter assassinado o irmão do padre, ele também estuprou a sobrinha dele. Bem pesado, sei. Então ele tem esse ódio, ele tem essa coisa bem pessoal, né, mesmo, em relação a Miguel e ao próprio Pedro. Só que aí Pedro vai lá e oferece dinheiro para o padre. E o padre sabe muito bem que na situação de pobreza, de miséria, que cada vez mais vem assolando aquela comunidade e a própria paróquia, ele não vai mais sobreviver por muito tempo só com as doações e as orações do povo, como ele mesmo coloca. Assim, ele acaba então aceitando dinheiro em troca de realizar essa missa. Este homem, de quem você não quer mencionar o nome, despedaçou a sua igreja e você deixou. O que se pode esperar de você, padre? O que é que você fez da força de Deus? Quero me convencer de que você é bom e que recebe lá a estima de todos. Mas não basta ser bom, o pecado não é bom, e para acabar com ele há de ser duro e impiedoso. Essa fala é feita então por um dos superiores do padre Renteria que vem visitar a paróquia e fica sabendo do que aconteceu. E aí, depois que ele descobre isso, o padre Renteria, ele acaba sendo excomungado pela igreja, porque ele aceitou dinheiro, né, de um homem mau ainda, dinheiro sujo. Afinal, ele como padre não poderia julgar ninguém, ele teria que fazer todos os trabalhos religiosos dele, inclusive encomendar a alma de quem quer que seja. Então, assim, ele além de se vender, foi como se ele tivesse vendido a palavra de Deus para Pedro Páramo. E aí, então, a igreja excomunga ele. A partir daí, o que acontece? Todo mundo que morre nesse lugar acaba ficando sem ter alguém para encomendar a sua alma. E o local, então, se transforma num grande... num grande...
purgatório, isso. Porque as pessoas morrem, os seus corpos secam e elas não têm para onde ir. As almas ficam presas, danadas a ficar perambulando naquele lugar como memórias do que um dia elas já foram. Tudo isso a gente descobre então a partir de um desses trechos onde nós somos transportados para um outro tempo na história, né? E ele vai entender então que a partir do momento em que tudo isso aconteceu, as almas de todas as pessoas que moravam ali em Comala, elas foram danadas a continuar vagando por aquele lugar e sempre relembrando suas dores, seus pecados, seus arrependimentos, por não terem tido então a chance de uma absolvição no seu sopro final. Como eu já comentei com vocês, tudo que a gente vai descobrindo e que o nosso personagem principal vai descobrindo ao longo da história é pelas conversas que ele tem com as outras pessoas. E aí eu separei um trecho bem interessante, porque assim, por mais que sim, de certa forma esse seja um romance que a gente pode entender como regionalista, outras pessoas também entendem ele como uma história bem de fantasmas mesmo. E eu diria que ela é uma mistura perfeita das duas coisas. Esta cidade está cheia de ecos. Parece até que estão trancados no oco das paredes ou debaixo das pedras. Quando você caminha, sente que vão pisando seus passos. Ouve rangidos, risos, umas risadas já muito velhas, como cansadas de rir, e vozes já desgastadas pelo uso. Você ouve tudo isso. Acho que vai chegar o dia em que esses sons se apagarão. Isso quem disse para ele foi a senhora Damiana, que é uma das senhoras que ele encontra, né, nessa caminhada dele por Comala. Ele aproveita então, para tentar encaixar todas as peças, pergunta para ela se ela também já sabia que ele estaria chegando na cidade, se ela também teria sido avisada pela mãe dele que ele estaria ali, assim como a senhora Eduviges, que foi a senhora que encontrou ele lá no início. E aí a gente tem o seguinte: a senhora está viva, dona Damiana? Diga, Damiana. E de repente me encontrei sozinho naquelas ruas vazias, as janelas das casas abertas ao céu, deixando aparecer os talos ressecados do capim, paredes esfoladas que mostravam seus adobes revirados. Damiana, gritei. Damiana Cisneros! O eco me respondeu. Ana, Neros, Ana, Neros. Então aí você imagine, tá andando sozinho por um lugar que tu não conhece, aparentemente um lugar bem desolado, assim, quase que inabitado, só falta aparecer aquelas bolinhas de feno rolando, e aí cada pouco tu escuta um ruído diferente, vê uma pessoa diferente, e aí quando você escuta mais uma voz estranha e questiona a pessoa que nesse momento tá ali do teu lado, a pessoa diz o seguinte: voz de mulher? Achou que era eu? Deve ser a que fala sozinha, a da sepultura grande, Dona Susanita. Está enterrada aqui ao nosso lado. A umidade deve ter chegado até ela, que está se revirando no meio do sono. E é esse o tipo de situação que vai se repetir ao longo de toda a história, né? E a gente vai começando, então, a entender tudo isso, mas é aí que vem o baita maior plot duplo twist carpado, que é quando a gente descobre que também o nosso querido apreciado está morto. Sim. Está querendo que eu acredite que o que matou você foi a sufocação, Juan Preciado. Eu encontrei você na praça, muito longe da casa de Donis, e comigo também estava ele, dizendo que você estava se fazendo de morto. Nós arrastamos você até a sombra do portal, já bem teso, retorcido, daquele jeito em que morrem os que morrem mortos de medo. Se não tivesse havido ar para respirar naquela noite que você está falando, teriam faltado forças para que nós carregássemos você. Quanto mais para enterrá-lo. Você está vendo? Nós enterramos você. Gente, sério. Essa história é tipo muito... Daí pra frente nós vamos ter então uma maior resolução da história em relação ao próprio Pedro Páramo, de entender por que ele se tornou uma pessoa tão amarga. E o motivo é ele ter amado uma única mulher durante toda a sua vida, só que essa mulher ela já era casada. Quando o marido dela faleceu, ele finalmente pôde casar com ela, mas ela já estava doente, como eles descrevem na história, doente do corpo e doente da alma. Ela passava a maior parte do tempo acamada e, enfim, o Pedro Páramo nunca pôde estar com ela de fato como ele gostaria. Isso foi deixando ele cada vez mais amargurado.
Para fechar com chave de ouro, no dia em que a mulher dele faleceu, foi o mesmo dia em que Komala estava dando uma festa lá para a população. Não tinha nada a ver com a situação dele, mas a cidade estava em festa. E isso fez ele alimentar uma raiva, um ódio muito grande por todas aquelas pessoas. A partir daí, então, ele disse que ele não ia mais prover nada para aquele povo e que ele ia simplesmente cruzar os braços e deixar todo mundo morrer. E foi o que ele fez. Um último adendo aqui, antes da gente finalizar a nossa história de Pedro Páramo. Mais ao fim, então, quando todas essas respostas já estão dadas, né, tanto pra gente quanto pro Juan Preciado, nós, leitores, ainda temos uma última descoberta, que é todo o tempo que o Juan Preciado contava a história, ele parecia estar contando pra gente, pro leitor. Mas no fim da história a gente se dá conta de que, na verdade, a conversa que ele estava tendo não era com a gente, leitor, era com a mãe dele, com a Dolores. Lá no início, ela tinha insistido muito para que ele fosse até Komala para tentar conhecer a história do pai dele, certo? Ela sabia muito bem o que e como era Komala. E a gente começa a entender também que Komala é um universo onde vida e morte não estão assim tão separadas quanto a gente pode imaginar ou pode entender. Talvez essa mãe tenha sentido de que naquele lugar, de alguma forma, a mãe e filho pudessem estar mais uma vez mais próximos, se não juntos. Minha mãe, que viveu sua infância e seus melhores anos neste povoado e que não pôde nem vir morrer aqui, até para isso me mandou em seu lugar. Aqui o caminho se acaba, disse para ela. Não me restam forças para mais, e abri a boca para que minha alma fosse embora. E ela foi. Senti quando caiu em minhas mãos o fiozinho de sangue com que estava amarrada ao meu coração. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês leiam Pedro Páramo, vale muito a pena. E gostaria então de pedir que quem já leu ou quem pensa em ler, comente aí pra mim o que achou do vídeo e da história. É isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!